Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Continuo aqui no plenário gravando. Hoje é dia 11, hoje dia dessa gravação, quarta-feira. São 16 horas e 20 minutos e o vereador Beto já está aqui. Chegou correndo. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Vamos ver, fica de cá para a câmera pegá-lo aqui. O senhor tem várias atividades fora do seu gabinete e do plenário, porque sim, alguns ainda têm aquela ideia que o vereador só vem aqui de terça e quinta. É vereador 24 horas, é isso? Vereador sempre é 24 horas, né? Eu acho que essa é uma característica da função pública, né? Vereador, a pessoa quando assume uma função pública, ela não pode dividir o tempo dela, ó, esse período do dia sou vereador, esse outro período não sou vereador. Seja em atividades do próprio mandato, seja em atividades particulares ou em atividades com a família, sempre a questão de ser vereador está colocada na ordem do dia, né? Me lembro de alguns episódios em que estava com a minha família passeando em horários noturnos, as pessoas sempre procuram, ô vereador, como é que está a situação? Está no shopping? Como é que está aquele projeto? É no shopping, no supermercado, na agência bancária, sempre nos procuram, nos interpelam, questionando alguma coisa sobre a cidade, ó, como está aquela situação, a situação dos ônibus, a situação da saúde, a situação da educação. Eu acho que isso é uma característica de quem assume uma função pública e não acho que seja ruim isso, né? E quem não gosta desse tipo também de interlocução, esse tipo de abordagem, não deveria ser homem público, né? Eu acho que eu sempre falo, aquelas pessoas que querem garantir uma certa privacidade, não podem ocupar função pública, que na medida que você é servidor público, e o vereador é um servidor público, você tem que estar sempre disponível à população na maneira que apresenta a necessidade. É óbvio que a gente sempre espera que as abordagens sejam dentro de um bom senso e você preserve alguns momentos de intimidade com a família, de passeio e tal. Mas eu não faço nenhuma questão, não me sinto incomodado por isso. Todas as vezes que fui abordado na rua, no mercado, shopping, agência bancária, tá tudo bem. Estou sempre disposto a responder. Acho que essa é a minha função. As pessoas me elegeram para ser representante da cidade, então eu acho que essa é uma característica do mandato parlamentar. Vereador é vereador 24 horas, não pode escolher horário, nem dia, nem semana que você vai estar disponível para a população, é 24 horas. Tá bom, o senhor não é vereador de primeiro mandato. Sim. Embora eu cheguei aqui agora, me conheci agora como vereador, mas já ouvia falar do senhor. O senhor, quantos mandatos já exerceu? Serginho, eu estou no meu terceiro mandato, né, como vereador. Eu me elegi a primeira vez no ano de 2000, né, assumi em janeiro de 2001 e fui até 31 de dezembro de 2008. Naquela eleição de 2008 não consegui a minha reeleição, fiquei, portanto, de 2009, 1º de janeiro de 2009 até 30 de dezembro de 2012, fora do Legislativo e tive a felicidade, e graças ao voto da população, ter retornado nesta última eleição e assumi meu terceiro mandato a partir de 1º de janeiro de 2013. Tá. Então, essa é a minha experiência como homem público, como vereador, né? Mas já participei da administração pública também, eu fui secretário da assistência social no governo do PT na primeira gestão aqui do então prefeito Palocci. Eu fui secretário da assistência social naquela oportunidade, né, no ano de 95 a 96. Já tinha ocupado antes da secretaria uma diretoria na Secretaria da Educação, fui diretor administrativo na Secretaria da Educação. É por isso que o senhor tem essa ligação ainda exatamente, com a educação. E iniciei na gestão do PT aqui em Ribeirão Preto em 93 como diretor do CETREM, que é o órgão que cuida do atendimento dos moradores de rua, dos migrantes e tal. Então, a primeira gestão que o PT ocupou o executivo aqui sob a gestão do prefeito Palocci, eu tive essas funções públicas também. Então, a minha experiência um pouco de administração pública vem por conta disso. Meu contato com os temas da educação, da assistência social, vem também um pouco dessa experiência rica que eu tive como homem público no Poder Executivo. Então, posso dizer que eu sou uma pessoa que já consegui participar dos dois lados, digamos assim, do processo político. Tem uma compreensão um pouquinho maior, uma compreensão. Então, eu já fui uma pessoa do Executivo e agora estou como representante do Legislativo. Isso me dá, inclusive, condições de bastante ponderação quando você vai cobrar algum esclarecimento, quando você vai exigir alguma questão do Executivo. Eu acho que o Poder Legislativo é um poder importante e é papel dele fiscalizar e cumprir com a sua prerrogativa, que é acompanhar, exigir informações.
Agora, também tive do outro lado do balcão, vamos dizer assim, já tive como Poder Executivo também, e na época a Câmara questionava os requerimentos, pedindo informações sobre o meu trabalho como secretário. Então eu acho que isso faz parte do processo democrático, né? Eu sempre falo, os poderes são poderes que têm que ser harmônicos e independentes entre si, né? Cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua função, mas sempre tentando trabalhar de uma maneira colaborativa e crítica, tanto um em relação ao outro, né? A gente não quer poderes que sejam omissos, nem executivo nem legislativo. Então, nesse sentido, eu tive a satisfação de poder já, na minha vida pública, ocupar esses dois lados do serviço público, vamos chamar assim, tanto executivo como legislativo. Hoje o senhor senta ali. Hoje eu sento aqui nessa mesa aqui. Isso. Ó. Aliás, vamos sentar ali. Aliás, esta mesa aqui já foi minha em outras legislaturas também. Já ocupei tanto essa como aquela. Esse é o pedacinho que me coube nesse latifúndio chamado legislativo. Tá, você fica bem próximo da imprensa. Sempre muito próximo da imprensa, que já ocupei a cadeira da frente, agora nos últimos 2 mandatos tenho ocupado esta mesa aqui, sempre muito próximo e por estar próximo aqui é muito solicitado? Ah, sim, a gente sempre é chamado para emitir uma opinião a respeito de um determinado projeto que está em debate, em discussão, sempre no sentido de algum esclarecimento também, do ponto de vista do próprio funcionamento do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo tem toda uma dinâmica própria, um rito próprio, a questão do regimento interno, né? E como a gente trabalha um pouco nesse tema do regimento interno já em todas as 3 legislaturas, eu sempre fui muito preocupado com essa questão das normas e procedimentos aqui do Legislativo e tal. Então a gente acaba sendo um ponto aí de referência, de tirar dúvidas da imprensa. E também uma satisfação poder aqui compartilhar com o trabalho da imprensa, que acho um trabalho fundamental para o próprio conceito de democracia, no sentido que a gente se sente também acompanhado de perto pela imprensa de Ribeirão Preto. Isso também é uma situação que não me dá nenhuma preocupação, pelo contrário, tem me dado muito prazer de poder compartilhar experiências com os colegas da imprensa aqui. Tá, o senhor, falando de imprensa, o senhor está na TV Câmara agora, nós já conversamos sobre isso fora do ar, mas hoje o presidente da Câmara Federal disse que é contra a regulação da mídia e que enquanto ele for presidente não vai votar e tudo mais. O senhor é contra ou talvez o presidente lá não esteja entendendo exatamente o que é essa regulação, porque se confunde muito com censura. Então, já que nós estamos falando de imprensa, o senhor é muito bom para dar essas explicações. Eu não acho que confunde, eu acho que as pessoas confundem por desconhecimento ou por má fé, né? Acho que no caso do presidente da Câmara não é desconhecimento, eu acho que tem um pouco aí também de má fé no sentido de querer vender uma ideia de que regular os meios de comunicação significa censura. São duas coisas completamente distintas, né? Acho que a liberdade de expressão, de opinião, é um princípio basilar da democracia. Inegociável. Eu acho que você ter liberdade de exprimir o seu pensamento, as suas ideias, sendo de oposição a essa situação, isso não se cogita e nunca se cogitou dentro do governo federal, dentro do partido ao qual pertence o Partido dos Trabalhadores, qualquer tipo de oposição a esse tipo de situação. Isso é um direito, inclusive, constitucional. Certo. Agora, a regulação dos meios de comunicação de massa é uma obrigação, inclusive, legal, né? A comunicação no Brasil, os meios de comunicação, são concessões públicas. Sim. Tá certo? E a regulação de como funciona isso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da democratização da informação, isso é responsabilidade do Poder Executivo. E isso não é uma jabuticaba, não acontece só no Brasil, né? Falo jabuticaba, não sei se as pessoas sabem, jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, né? Por isso que quando se fala, isso não é uma jabuticaba, então não é uma coisa brasileira a regulação, né? Nós temos regulação em vários países do mundo. A Inglaterra acabou de fazer uma regulação agora da sua mídia, dos seus meios de comunicação. Nos Estados Unidos há regulação, tá certo? Em vários países democráticos do mundo inteiro há regulação. Então, o que é regular? Se é uma concessão pública, se é um serviço público, o Estado brasileiro ele tem o dever e o direito de regular e democratizar esse acesso. O que não pode, Serginho, hoje no Brasil, os grandes meios de comunicação, os principais meios de comunicação, estão na mão de 6 famílias no Brasil, né? São 6 pessoas, 6 famílias que detêm o monopólio da educação. E elas que dizem o que é e o que não é. Elas que controlam aquilo que aparece na televisão. Então, aquilo que elas querem que se torne opinião pública, se torna opinião pública, né? Porque os meios de comunicação é um divulgador também, ele difunde opiniões
difunde versões. Deveria ser assim, né? A imprensa ela deveria tratar de ser um veículo de informação, transmitir informação. A opinião, quem forma é o telespectador, né? Então, você como jornalista, qual é o teu papel? Difundir a notícia, divulgar a notícia, levar a notícia à população. O conceito que se faz daquela notícia, a opinião que se faz daquela notícia é do telespectador, de quem assiste. Então, no Brasil, hoje, essas 6 famílias, elas ditam costumes, elas ditam opinião. Elas fazem um filtro do que pode e o que não pode passar na televisão brasileira. Elas que determinam aquilo que é possível ou não é possível. Esse filtro deve estar meio abaliado, né? Está muito sujo esse filtro. Está muito sujinho esse filtro. Está muito sujo, porque só filtro. passa aquilo que querem que passar, né? Então, quando se discute a questão da democratização dos meios de comunicação, da regulação, o que a gente quer é isso, olha, permitir que os meios de comunicação, primeiro, sejam um meio de difusão das ideias e da liberdade de opinião e expressão existentes no país. De que opinião nós estamos dizendo? De todas, tá certo? De todas as classes sociais, de todos os segmentos econômicos, de todos os segmentos culturais, de todos os partidos políticos, tá? De todas as experiências culturais existentes no país. O que nós não podemos é ter um veículo de comunicação que molde, né, as opiniões conforme as suas convicções, as suas ideologias. Então não podemos achar que os meios de comunicação de massa no Brasil são meios isentos, apartidários ou que não têm ideologia. Eles têm uma ideologia e até podem ter, não tem problema nenhum ter, desde que fique claro isso. Isso que eu ia falar, desde que seja bem claro. Explícito. E cabe ao governo garantir a pluralidade das opiniões. Nós não somos uma sociedade plural, nós não somos uma sociedade divergente, não é bom que seja assim. Então nós temos gente que defende ideologia A, B, C e D. Nós temos gente que tem um acúmulo cultural relacionado à área tal, X e Y, Z. Então, os meios de comunicação têm que dar espaço para todas essas diversidades, o que não acontece no Brasil. No Brasil, a televisão e os jornais, eles decidem o que se divulga sobre política, o que se divulga sobre economia, o que se divulga sobre cultura, tá certo? O Brasil é um país rico culturalmente. O que aparece na nossa televisão? É só para fechar esse assunto. Pega as nossas novelas refletem a realidade do Brasil? Não. Reflete o dia a dia do trabalhador, o dia a dia da dona de casa, o dia a dia do estudante? Reflete a riqueza cultural do Nordeste? Reflete a riqueza cultural do interior paulista? Até certo tempo os apresentadores sequer podiam ter sotaque. Exatamente. Tinham que falar meio paulistano ou meio carioca. Isso. Então é isso que eu queria focar. Regular os meios de comunicação não significa censura. Liberdade de expressão e opinião é uma coisa que tem que ser preservada e é um princípio constitucional. Regulação dos meios de comunicação é outra coisa. É inclusive garantir a diversidade política, econômica, cultural existente no Brasil. Essa regulação o governo federal tem que fazer, até porque está previsto na Constituição. Como está previsto, por exemplo, que políticos não podem ser proprietários de meios de comunicação. Aí vai dar um problema. No Brasil, nós temos mais de 200 parlamentares que são proprietários de rádios, jornais, televisões regionais. Então, há um descontrole, uma desregulamentação desse setor. A regulamentação vem nesse sentido, de trazer para dentro da Constituição aquilo que ela permite. Ou seja, diversidade cultural, política, econômica e a proibição de vincular meios de comunicação com políticos com cargo representativo no Congresso Nacional. Ok, o senhor já participou da mesa alguma vez? Nunca participei, Serginho. Nesses meus 3 mandatos de vereador, eu nunca participei da mesa diretora dos trabalhos daqui. Eu não me sinto nem menos ou mais vereador em razão disso, né? Eu acho que a mesa ela é representativa da instituição, né? Ela é eleita dentro de um critério de proporcionalidade das bancadas que compõem o Legislativo de Ribeirão Preto. Então, eu nunca tive a oportunidade, também nunca pleiteei qualquer assento na mesa, então não me sinto menor ou maior em relação a nenhum outro vereador por não ter participado da mesa. Eu acho que nós temos uma mesa que é fruto do consenso da casa e eu me sinto representado pela mesa atual. Ok, vamos até ali na tribuna, que eu quero caminhar com aquele que estiver nos assistindo. Que aqui o senhor passa aqui, passa bem de frente. Isso, aqui o pessoal já lhe encara aqui. O que ele vai falar? Já pergunta alguma coisa. Já pergunta, e aí, Beto, o que você vai falar? E aqui o senhor encara a população. Isso, esse aqui. A TV está lá com a câmera lá. Eu acho que essa aqui, digamos que é um dos locais mais nobres do parlamento brasileiro, né? Que eu acho que é a tribuna. Certo. O parlamento vem de falar, né?
Então eu acho que o vereador, ele é uma figura pública, ele tem que ter opinião sobre as coisas, né? E a opinião é expressa através da tribuna, através dos seus discursos, né? Então, mas não tem vez que o senhor vai falar que o senhor sabe que vai atingir um colega, ou uma opinião de um colega. Não atingir o colega, a ideia dele, então, mas e que vai gerar polêmica, não dá um frio na barriga, mas não? Isso é o parlamento, né, Serginho? O parlamento é a síntese da sociedade, né? Nós estávamos dizendo ali, nós vivemos uma sociedade plural, né, com pensamentos, ideologias e convicções, visões de mundo diferentes. O parlamento exprime isso, né? Então é óbvio que nós não queremos aqui que os 22 vereadores tenham a mesma concepção de mundo, a mesma visão ideológica, programática do Brasil, da cidade, né? Tenha os mesmos gostos culturais, as mesmas opiniões sobre todos os assuntos que debate aqui. Eu acho que essa é a riqueza do parlamento, né? É essa diversidade de opiniões. É óbvio que esse debate, a gente sempre espera, e eu procuro exercitar isso, ele seja feito, esse debate seja feito no nível melhor possível, né? Eu posso discordar frontalmente de um vereador numa determinada questão, mas eu devo a ele o respeito pela opinião dele, assim como ele deve respeito à minha opinião, né? É por isso que tem todo um regramento sobre conduta, sobre decoro parlamentar. Para isso que tem um regimento. Para isso que tem um regimento. O que nós não podemos aqui é transformar a tribuna ou o plenário, infelizmente, como acontece, estava vendo no jornal agora no meio do dia, aqui próximo da gente, Catanduva, saiu na mão, acabou né? virando tapa lá no plenário por razão de uma polêmica lá. Então, isso é anti-parlamento, né? Aqui a gente pode divergir com contundência, inclusive, né, sobre qualquer tipo de opinião. Agora, o respeito à opinião da pessoa, e eu acho que o limite da divergência é a palavra, né? Eu acho que dentro do parlamento o limite da divergência, aqui, até onde a gente pode ir com a nossa divergência, com o nosso confronto das ideias, no âmbito da palavra. Eu acho que saiu daí, eu acho que aí é o antiparlamento, é o antidemocrata, é aquela pessoa que não consegue conviver com a diferença, que não tem tolerância. Então, isso é antiparlamento. Então, aqui eu acho que aqui, digamos que é o lugar, um dos mais nobres durante uma sessão, é a oportunidade onde o vereador vai expor suas ideias, vai fazer um pronunciamento, encaminhamento de uma matéria, de um projeto de lei que está sendo votado, onde aqui ele vai justificar as razões de ter apresentado aquele projeto. Então é um lugar também que me dá muito prazer na sessão, quando eu estou aqui na tribuna, porque eu acho que isso encarna um pouco o papel do parlamentar mesmo. Então, mas algumas pessoas que o conhecem há mais tempo, eu já lhe falei isso lá no estúdio, dizem que o senhor era mais brigão popular, contundente. Sim. Eu já conheci o senhor assim, dessa forma, explicando mais tolerante, não que não fosse, eu não conhecia antes. Mas o senhor, essa bagagem que lhe deixou mais assim, que hoje o senhor dá uma aula, né? A gente faz uma pergunta, o senhor fica 15 minutos e a gente sai satisfeito, gostoso isso. Eu acho assim, o ser humano ele precisa mudar, né? E só não muda quem é o poste não muda, né? Então eu acho que no nosso dia a dia a gente vai com o tempo acumulando experiências do próprio convívio democrático. Então você, quando é vereador primeiro mandato, você chega completamente cru, né? No sentido de não saber o que você vai encontrar, que tipo de recepção você vai ter, você tem que demarcar o teu espaço, o teu posicionamento, achar o seu lugar dentro do parlamento que você ocupa. Depois que achou, não precisa tanta coisa. Exatamente, depois que você achou o espaço, acho que o tempo vai também demonstrando as ponderações necessárias. Eu nunca fui uma pessoa que não fui ponderada, acho que aquelas pessoas que me conhecem aqui um pouco desde o meu primeiro mandato, eu sempre fui uma pessoa muito ponderada nos meus argumentos, nos meus raciocínios, sempre fui muito tolerante com as divergências, sempre fui muito de diálogo, nunca fui muito de imposição, né? Agora, sempre fui um cara, uma pessoa com a oratória contundente, aguerrida, e você vai moldando isso conforme o momento que você está... Não deixa de ser aguerrido, mas os argumentos talvez sejam... Muda, acho que a conjuntura muda. Então, hora você está num momento onde é necessário você ser um pouco mais enfático na argumentação, hora você está num momento onde você tem que buscar um pouco mais de consenso. Então, eu acho que essa fase, né, de demarcação de espaço, eu acho que isso é natural de todo mundo que ocupa o primeiro mandato, né? Nós temos aqui vereador de primeiro mandato nessa legislatura, mas acho que o tempo vai demonstrando que você tem que aprender também, né? Se você é um parlamentar e um democrata na acepção mais da essência da palavra,
Você está aqui para ser, para convencer, também para ser convencido, né? Então eu sempre falo, eu sempre venho debate para o plenário com essa abertura. Eu venho com a minha convicção, né, com a minha ideia, mas com meus ouvidos abertos para escutar argumentações contrárias, né? Então, a pessoa que vem já pré-concebida em tudo que faz, autossuficiente, então é uma pessoa que não tem essa, digamos, esse conhecimento, essa experiência de ouvir as ponderações e buscar com que os seus colegas vereadores te completem naquilo que você eventualmente não está suficiente para aquele momento, né? Então eu acho que nesse caso o tempo, né, os cabelos brancos vão aumentando, vai dando mais experiência, um pouco mais de experiência, um pouco mais vamos sentar um pouquinho de ponderação nas suas argumentações. Certo. Mas posso te garantir de que os princípios que sempre defendi no parlamento aqui em Ribeirão Preto, as minhas atitudes sempre foram na mesma linha, né? Eu sempre falo, e várias pessoas falam isso, tem uma coisa que eu prezo muito, meu capital político, Serginho, nesses anos que eu estou na vida pública, é a questão da coerência, né? Eu já falei sobre isso, inclusive, já em discurso. Eu já fui vereador de situação, já fui vereador de oposição, tá? E tanto numa como noutra situação, a conduta é sempre a mesma, né? É a conduta do vereador que tem que fiscalizar, que tem que acompanhar, que tem que cobrar, seja o partido que está no governo do seu partido ou de oposição, né? Então, nesse aspecto, eu acho que você vai encontrar vários testemunhos aqui dizendo que esta coerência eu sempre procurei empreender, né? Seja quando o PT foi governo aqui, que eu fui vereador. Meu primeiro mandato era vereador do partido que estava no Poder Executivo. Quanto no segundo e agora no terceiro, onde o chefe do Executivo não é do meu partido, a conduta, a coerência é sempre a mesma. Posicionamento crítico, tá certo? Mas colaborativo, não é o crítico daquele quanto pior, melhor. Entendi. É o crítico no sentido de exercitar o seu papel de fiscalização e de cobrança. Colaborativo no sentido de quando o executivo necessita, nós estamos aqui prontos também para responder favoravelmente. E é isso que o senhor está fazendo agora no governo Darcy, que tem alguns erros que o senhor já apontou, até de forma contundente, dizendo que está errado mesmo. Exatamente. Mas também vota a favor de algumas coisas e não posso votar contra isso. Exatamente. Essa situação de ser independente, ser de base ou ser de situação, né, ou de oposição. Outro dia dei uma entrevista para um jornal aqui local e disse isso. Eu não gosto de rótulos na política, né? Você é da base, oposição, você é a situação. Eu acho que a qualificação que o vereador precisaria ter e ficar contente em ter eu sou independente, que é o que eu procuro que é o que o legislativo deveria ser. É que o legislativo deve ser, independente, né? Porque esse rótulo significa, base, o que significa ser base de situação? Faz o que a você vai dizer tudo, amém, tudo que o executivo quer? Não pode ser assim. Oposição, o que é ser oposição? Você é contra tudo que o executivo manda? Também não pode. Também não pode ser assim. Então eu não gosto de rótulos em política, sabe? Eu acho que rótulos para aqueles políticos fracos que não conseguem dialogar, que não conseguem entender o espírito da democracia, do parlamento, que não conseguem entender esse espírito harmônico, independente e autônomo que tem que ter, mas colaborativo também, né? E se eu me sinto preparado, né, e modéstia à parte, eu tenho procurado a cada vez mais me preparar para o desempenho da minha função, eu não tenho que ter medo de criticar quando tem que criticar e de apoiar quando tem que apoiar, falar bem quando tem. Então, quando você tem convicção daquilo que você faz, né, quando você está se seguro daquilo que você faz, você não liga para esse tipo de rótulo. O fulano é situação, o ciclano é oposição. Então, hoje eu me sinto vereador de Ribeirão Preto em condições de defender e dialogar sobre qualquer assunto de interesse da comunidade. Tá, o senhor está, por ser vereador, mas principalmente porque dinheiro vem do governo federal, que é inclusive do seu partido, está com uma proposta aí de acompanhar diariamente, minuciosamente as obras do PAC. Sim. É isso que a população pode esperar do senhor? Com certeza. Eu estou fazendo esse papel de acompanhamento, não só aqui através dos requerimentos, mas inclusive eu criei através de uma ferramenta importante que nós temos hoje em dia de acompanhamento da política, que é as mídias sociais, né? Certo. Então eu criei no Facebook vários grupos, várias páginas especificamente sobre políticas públicas. Então eu tenho, por exemplo, um grupo lá no Facebook, PAC na Rede, né? Então a gente procura nesse grupo do Facebook publicar todos os contratos do PAC realizados entre o município de Ribeirão Preto e o governo federal, cronograma de obras, reportagens sobre o PAC,
inclusive para recebimento de denúncias, de sugestões, de informação, para que a gente possa fazer um acompanhamento fino, vamos chamar assim, das obras. São obras extremamente importantes para Ribeirão Preto. E caras. São muitas delas empréstimos, né? Então cabe a nós, vereadores, que aprovamos o endividamento do município para obras importantes, acompanhar o seu desenvolvimento. Como tem o grupo da ERP na rede, eu tenho um outro grupo chamado Saúde na rede, eu tenho um grupo chamado Moradia na rede, onde a gente procura, através dessas ferramentas digitais, né, de mídias sociais, você chamar a população para participar e colocar instrumentos de acompanhamento e canais de interlocução entre o vereador e a comunidade também, né? Tá, e o senhor tem pedido também mais transparência da prefeitura, tem solicitado bastante informações. Está faltando ainda? Eu acho que esse é um ponto ainda negativo deste governo, Serginho. Eu acho que pese que já existe um portal da transparência do município, mas se você for analisar e for fazer uma visita nesse portal, é um portal que não tem informações atualizadas e não tem todas as informações necessárias para um bom acompanhamento da vida pública em Ribeirão Preto. É diferente, você pode fazer um comparativo, o telespectador que está acompanhando o nosso programa aqui, entre uma hora no portal da Prefeitura de Ribeirão Preto e entre uma hora no portal da transparência do governo federal. Você vai perceber nitidamente, quando a gente fala de transparência, aliás, aqui fazer entre aspas aqui, o portal do governo federal ganhou um prêmio de acho que um dos portais mais transparentes e com maior volume de informações por organismos da ONU, né? Porque lá você encontra quase todas as informações, o que cada município recebe de recurso, por secretaria, valores, os cargos comissionados, quanto recebe. Então é isso que a gente espera da administração pública. Nós procuramos buscar as informações através de requerimentos, né? Os requerimentos nem sempre são respondidos de forma objetiva, no sentido daquilo que a gente pergunta. Às vezes são feitas algumas tergiversações nas respostas, subterfúgios e tal. Isso fez, inclusive, que por 2 ou 3 vezes eu já representasse ao Ministério Público contra a Prefeitura por omissão de informação, tá certo? E já sei que há uma ação civil pública do Ministério Público Paulista aqui na nossa cidade, com base na minha representação, onde questiona a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto sobre o acesso às informações, o cumprimento da LAI, né, da Lei de Acesso às Informações. Isso não digamos assim, uma benesse que o governo oferece, isso é uma obrigação legal, né? Quando foi promulgada a LAI, ela exige exatamente que os canais de comunicação da Prefeitura e da própria Câmara sejam acessíveis a todas as pessoas, inclusive aquelas portadoras de deficiência, certo, com todas as informações possíveis, né? Volto naquela conversa que nós tivemos quando eu comecei. Isso é a essência da administração pública, a publicidade dos seus atos. Quem não quer dar publicidade, quem não gosta de prestar informação, não pode estar na vida pública. Não pode ser vereador, não pode ser prefeito, não pode ser secretário, não pode ser diretor. Quem não quer prestar informação, então vá para a vida privada, vá para a iniciativa privada, que lá o quanto ganha, o quanto não ganha, o que faz, o que não faz, não interessa a ninguém, só a ele. Só a Receita Federal. Só a Receita Federal. Veio para a administração pública, quanto você ganha, quanto você não ganha. Interessa qualquer um. Qualquer um, porque é dinheiro público. Volto a dizer, nós somos servidores públicos. Então, nós, a prefeito, nós vereadores, a prefeito, os secretários, os diretores, todos nós temos o dever de prestar informações à população. E, principalmente, no caso executivo, à Câmara Municipal. Tá certo? Isso é uma obrigação constitucional e que está previsto na lei orgânica também. Os nossos requerimentos têm que ser respondidos dentro de um prazo determinado para a lei orgânica e naquilo que é perguntar. Então não adianta responder pedra se estou perguntando pau, ou responder pau se estou perguntando pedra. Resposta objetiva, concisa e que atende o solicitado pelo vereador. Toda vez que isso não for feito, vou representar o Ministério Público, porque essa é a minha atribuição, é isso que a população espera de mim. Bom, o programa já está chegando ao final. O que nós podemos esperar do Beto Canguçu no ano 2015? Além de acompanhar o parque, de fiscalizar, e estar atento a tudo. Eu sei que muita gente quer que aqui se torne uma fábrica de leis. Não é assim também, sim, né? Não. O senhor já explicou isso de forma brilhante. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem 2 funções constitucionais muito importantes. A fiscalização, tá certo, dos atos do Executivo e dos recursos públicos, do gasto dos recursos públicos, e legislar. Legislar, por determinação constitucional, ficou ao município uma competência muito reduzida. Sobre poucos aspectos podemos fazer leis.
Nesses aspectos podemos fazer leis, devemos fazer leis. Ontem fizemos um debate aqui sobre a questão de defesa do consumidor, Sim. discutimos um projeto sobre a questão bancária aqui. Então, é uma área que se pode legislar, defesa do consumidor. Então, legislar é uma tarefa importante. Agora, não é a única, né? Você tem a tarefa da fiscalização, né? Que é através de busca de requerimento, de informações, de acompanhamento da execução orçamentária, dos contratos, tudo isso é papel do legislativo. E o papel do legislativo também, Serginho, no meu entendimento, eu acho que é aquele de fomentar a grande discussão sobre os temas da cidade, né? É por isso que a importância das comissões especiais de estudos, e você fomentar discussões sobre saúde, sobre educação. Então, o vereador também, no meu entendimento, tem um pouco o papel também de formador de opinião, de consciências e estimulador da organização social, né? Pegando uma carona na sua palavra, as comissões não seriam tão importantes quanto o plenário, ou talvez até mais, porque é onde a população iria colocar as suas posições? A comissão acho que tem um papel fundamental, na medida em que ela discute temas importantes da cidade, e isso tem que se transformar em relatórios, em debates, seminários, em publicações, para que a população conheça, né? Naquela discussão, a comissão ela tem que ser constituída, se desenvolver e apresentar o seu resultado, para também não virar uma comissão que não conclui muito, né? Mas eu acho que o Poder Legislativo, nós vereadores, nós temos o grande papel de estimular a participação política, né? De estimular a organização, tá? Não apenas criar uma relação entre o político e o eleitor, uma relação de dependência, né? Olha, nós somos seus representantes e vocês têm que vir até nós todas as vezes que precisarem exercitar um direito seu previsto na legislação. Não, eu acho que nós temos também que nos colocar como estimulador da organização da sociedade, tá certo? Através de suas associações de moradores, através de seus sindicatos, através de movimentos sociais. Então, eu acho que a democracia representativa é extremamente importante na democracia brasileira, mas já a Constituição de 88, ela trouxe um outro conceito de democracia, que é a democracia participativa. Então, nós, vereadores, não podemos ter medo da participação popular. A participação popular não vai substituir o nosso papel. Eu já vi que o senhor... Ela vai complementar o papel do representante. Eu já vi que o senhor se reúne, até traz pessoas de movimentos sociais em programas da TV. É bem isso que o senhor está falando. É isso, né? No debate do regimento interno, por exemplo, quando nós propusemos aqui a Comissão de Legislação Participativa, defendemos uma ampliação do uso da tribuna livre, porque eu acho que a democracia, ela ganha, a Câmara, enquanto poder, ela ganha com a participação popular. Então, eu acho que nós não temos que ter medo disso. Porque no passado, e alguns políticos temem a participação popular, né? Não, esse pessoal vem, vai tirar o meu papel. Não, eu acho que vai complementar, né? Nós somos representantes eleitos pelo povo, não somos substituto do povo, né? Eu não posso votar no político achando que ele vai ser meu substituto, ele vai ser meu representante, tá? Como representante, ele tem que se colocar constantemente sob o escrutínio da opinião popular. Então, eu acho que esse conceito, somar, né, esse conceito de democracia participativa com democracia representativa, eu acho que é o fortalecimento das instituições do nosso país, em particular aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto também, né? Ok, dá o seu recado então para o munícipe, para a gente terminar. É um prazer estar participando mais uma vez do programa, e você que está acompanhando esse programa, acompanhe a sessão da Câmara Municipal, venha até a Câmara Municipal, procure conhecer um pouco o vereador que você votou, o trabalho que ele realiza, e participe da política, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde, às vezes, a política é extremamente criminalizada. Eu acho que nós temos erros e acertos na política, em todos os partidos, em todas as esferas de governo. Mas o seu papel como cidadão é fundamental. A política só vai melhorar na medida que você, cidadão de Ribeirão Preto, participe da sua entidade, do seu movimento, do seu sindicato, e cobre dos representantes eleitos que eles possam, no exercício de sua função, cumprir com aquilo que eles se comprometeram durante a eleição. No caso do Legislativo, legislar em benefício da população, fiscalizar a aplicação do dinheiro que você paga de imposto. Então, cidadão ribeirão pretano, pode contar com o Beto Canguçu no exercício dessas funções que foram concedidas através do mandato eleito por você, cidadão de Ribeirão Preto. Um abraço. Obrigado, Beto. Bom ano para você. Conta aí para todos nós. Tá bom? Vocês têm o dever de transmitir as nossas mensagens e trazer a reivindicação da população até nós também. Tá jóia. Você que está aí assistindo a TV Câmara, continue com a gente, aproxime-se mais do seu vereador, converse com ele como eu estou conversando aqui, com certeza você será bem recebido e as suas ideias, principalmente as suas ideias, serão bem-vindas. Tchau.